Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui nos estúdios do Ressignificando Vendas, entrevistando o Danilo. Danilo, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, Bulls e quem acompanha o Ressignificando Vendas. Maravilha. Danilo, vamos começar. Te apresenta para a nossa turma aí. Quem tu é, o que tu faz? Bacana, Gustavo. Obrigado pelo convite. Eu sou Danilo Júnior, sou médico veterinário, sócio proprietário da empresa Masterpack e trabalho dentro da empresa hoje como gerente técnico comercial. Então, eu faço acompanhamento de duas equipes comerciais. A gente tem uma unidade no Mato Grosso e uma unidade em Minas Gerais, além da parte de supervisão da técnica mesmo, por como eu sou veterinário, eu tenho mestrado e doutorado na área de epidemiologia, então eu trabalho junto com a minha equipe a parte de conhecimento dos produtos também. Então a gente, além de fazer treinamento comercial, a gente também faz treinamento da parte veterinária. Maravilha. E uma curiosidade minha para a gente começar aqui, Danilo, como é que tu conheceu, assim, vindo com essa história tua, né? Como é que tu conheceu o Ressignificando Vendas? Só por curiosidade. Eu fiquei sabendo através da associação Andipet, na qual a Masterpack tem pouco mais de um ano que a gente é associado. Então, a partir da Zuleika, que é a secretária, a gente teve o contato inicial com o material que foi encaminhado a nós, os distribuidores, e depois disso eu comecei a pesquisar algumas coisas, vi alguns materiais no YouTube, então eu comecei a seguir depois também no podcast, aí foi só angariando mais conhecimento a partir disso. E aí a gente fez uma primeira reunião para a gente tratar dos cursos diretamente. Então, o primeiro acesso meu foi pela associação e depois pelo YouTube. Maravilha. E vamos falar um pouquinho do curso, então, que tu está fazendo, né, que é o Boot Experience, como que tu avalia como aluno, assim, visto a tua experiência, a complexidade da tua operação, que não é nada simples, né, 2 estados grandes, 2 equipes grandes, produtos técnicos que tem que ter competência para vender, o que que o curso, até o momento, né, que tu tá contribui para ti aí? Olha, uma das questões que eu acho bastante práticas no curso é uma abordagem que você comenta, a questão do hub de conhecimento. Eu acho que a gente explorar diferentes fontes de conhecimento dentro do curso é o que nos faz ter o melhor fundamento para conseguir fazer a prática. Então, uma das primeiras dicas que eu gostei dentro do curso, logo na primeira aula, é quando a gente passa a trabalhar com diferentes mentes para você desenvolver o conhecimento. Eu acho que isso foi algo engrandecedor e a mudança de mentalidade também. Eu acho que quando a gente passa por esse momento de ativação dentro do curso, de você entender que um ponto que eu sempre carreguei comigo, Gustavo, em relação a conhecimento e ensinamento, é a ideia do Sócrates, né, de que a gente, a partir do momento que eu sei o que sei e também tenho certeza daquilo que eu não sei, a gente consegue aprender. Então, esse é o ponto de partida para a gente entrar num curso. É entender que você pode ter boas práticas, mas é sempre possível você ser melhor do que você está fazendo hoje. Então, dentro dessa complexidade, uma das coisas que tem sido experimentada por nós é modificar um pouco a abordagem junto à equipe de vendas. A gente, de uma maneira geral, até 2 anos atrás, a gente dava muita liberdade para a equipe, cada um desenvolver seu trabalho. E no fim das contas, a gente percebe que cada um vai fazer. Então, se você tem 10 vendedores, são 10 formas diferentes de fazer venda. E isso não funciona, porque a gente não consegue trazer uma cara e uma identidade de serviços que a Masterpack presta. Eu acho que esse é o ponto principal que o curso nos traz. A gente melhora o acompanhamento com a equipe comercial e passa a ter um processo claro de vendas para que todo mundo entregue o mesmo tipo de serviço. A equipe não fica aquela equipe desequilibrada, que você tem um cara fazendo a meta muito acima e outros não entregando nada. Então, são esses 3 pontos. A gente construir, primeiro, um hub de conhecimento. Segundo, a gente conseguir estruturar um processo comercial. E terceiro, um melhor acompanhamento para todo mundo entregar o mesmo serviço.
Muito bom, é. Se a gente pensar, né, Danilo, com um paralelo, é sempre bom fazer uns paralelos da área comercial com outras áreas de performance, né? Vamos pegar uma área que todo mundo conhece, que é uma área esportiva. Sem Essa dúvida. área esportiva geralmente tem o que eles chamam de tática do jogo, para aquele jogo, né? É um momento que tu está vivendo, então, no paralelo para nós seria um mês específico, uma campanha, um lançamento, alguma coisa que está acontecendo ali que a gente tem que reagir. E aí, essa performance, cada ator desse jogo, né, cada atleta desse jogo, cada vendedor desse jogo vai ter a sua maneira de performar, só que dentro de uma tática estabelecida e de um processo que a gente desenvolveu, né, que gera a melhor performance. Então, se o cara quer saltar, por exemplo, em altura, é evidente que ele pode ter o jeito dele se aproximar, o jeito dele correr, o jeito, a maneira dele, mas o que a gente ensaiar, o movimento que a gente ensaiar deve ser realizado, porque isso vai gerar a melhor performance, né? Então, um processo, às vezes a pessoa entende que engessa, e não é que engesse, é que ajuda a pessoa a performar da sua maneira, melhor, né? Então, quando tu tem um planejamento, quando tem um processo definido, muitos vendedores fogem disso porque dizem, isso engessa o jogo, eu quero ser como eu estou fazendo. Mas se te apresentarem um outro jeito que vai render bem mais para ti no mesmo tempo, sem que tu precise abandonar o teu jeito. A gente quer que o teu jeito esteja presente. Cada um tem um estilo. Cada Sim. jogador de futebol tem um estilo. Ele corre, ele anda, ele dribla, ele faz ao seu estilo. Só que tem uma tática. A gente combinou essa tática, e se a gente combinar, vai dar certo, né? Exato, isso. E essa comparação sua é interessante. Esse fim de semana eu conversava e falava exatamente sobre isso, a questão da modificação, por exemplo, dentro do futebol hoje, quando o Brasil trouxe tanto técnico estrangeiro, né? A forma de jogar. Então, assim, o talento dos jogadores acaba despontando mais exatamente porque eles entendem uma estrutura tática. E, então, voltando para a parte comercial, o que eu percebo hoje é que o vendedor, quando ele não está bem estruturado esse processo de vendas, ele vai fazendo do jeito dele, vai dando tiro. Então, quando o mês está ruim, isso se torna ainda mais problemático, porque ele passa a correr sem saber para onde ele está indo, e aí no fim das contas, quanto pior o mês vai ficando, mais errado ele vai fazendo. Então, se a gente tem algo bem construído, uma tática bem definida, ele sai sabendo, olha, se não está tendo resultado, por que, que não está tendo resultado? Ontem eu escutei uma palestra é, uma, agora eu esqueci o sobrenome dele, a Carol, ela tem um livro sobre Bora Bater a Meta. E aí ela dá o exemplo, se você tem a meta, você não vai mudar a meta, você não vai baixar o seu bastão, você vai mudar a estratégia. E é o que eu percebi. Então, a gente não, o que a gente precisou fazer aqui na Masterpack é exatamente modificar a forma. A meta tá posta ali, a gente tem que fazer ela. Né? Então, se a gente muda a estratégia, é exatamente para a gente criar um novo ponto, né? O ponto C lá na frente, para que o cara faça um desempenho de alta performance mesmo. Maravilha. E dentro do que tu viu das aulas, assim, já que está falando do curso aqui, imaginando um aluno, né, que não conhece o curso, como é que tu descreveria uma aula e como que ele poderia tirar o melhor proveito? Porque eu acho que tem pessoas, né, inclusive alunos hoje, que não tiram o melhor proveito dessa estrutura de aula. É uma estrutura de aula um pouco participativa. A pessoa tem que entrar um pouco no jogo, não pode ser só um observador, né? Sim, Então, sim. o que tu aconselha para outros alunos, ou até mesmo para os nossos alunos que vão ouvir, né? Porque eu te tenho como um cara muito dedicado, né? Pelo pouco tempo que a gente se conhece, mas a gente já conversou online e aí já entendi muito como é que é o teu perfil pela tua postura e pela tua participação também nos eventos que a gente fez, né? E eu acho que esse perfil extrai muito das aulas. E eu acho que tem alguns perfis que estão até talvez mal acostumados pela educação que teve, né? Um pouco mais fica aí, só fala quando levanta a mão e o professor autoriza e tal, né? E fica uma coisa muito passiva, né? Quase olhar TV. E eu não sei se hoje isso representa um melhor método para o tempo que ele está usando, que é pouco, né? Um gestor comercial tem pouco tempo e ainda quando resolve estudar, estuda da maneira errada, tira pouco proveito e acha que estudar não vale a pena. Então fica um ciclo que a pessoa é o agente
da consequência e aí ela toma uma conclusão errada por causa que agiu errado, né? Isso. Eu acho que uma das coisas que eu observo a necessidade é você separar realmente um tempo, e não apenas o tempo da aula, mas durante a semana você sempre ter pequenos espaços para você fazer as práticas. Então, durante a aula, eu estou procurando sempre estar com o caderno para fazer as minhas anotações, né, fazer todas as observações que eu acho necessárias, aplicáveis, e depois, durante a semana, eu faço uma revisão, tanto fazendo leitura de livros, quanto assistindo novamente trechos da aula que eu achei mais importante, para recapitular, para reforçar. Então, eu acho que o processo de construção de conhecimento, ele não pode ser uma via de mão única, né? Aquela ideia da tábua rasa, onde só tem uma pessoa que detém todo o conhecimento e aquilo ali é transferido. Eu acho que isso não funciona, né? Eu dou aula há mais de 10 anos e todos os momentos em que a gente senta para discutir, passa a trocar ideias, você sempre está aprendendo alguma coisa, né? Você sempre está trocando alguma experiência que você não viveu e que a outra pessoa pode te passar. Então, para aproveitar o curso realmente de forma do aprofundamento que ele nos traz, precisa desses elementos. Então, a pessoa tem que ter um espaço para revisar o conteúdo todos os dias, para que aquilo ali seja praticado de forma efetiva, né? Durante as aulas, ter o material de apoio, ter um caderno de treinamento para poder fazer as anotações, porque eu gosto muito de explorar isso, de fazer as observações que eu acho pertinente, e você começar a construir também uma biblioteca, né? Uma coisa que eu acho bacana que você sempre fala é que você não é guru de ninguém, ninguém está ali para ter o Gustavo num pedestal e o que o Gustavo falar é lei, né? Ali você está trazendo uma base de conhecimento e a gente pode expandir isso. Então, hoje eu estou lendo 3 livros de parte de gestão e de processo de vendas, que são clássicos, são livros bastante, literatura, vamos dizer assim, bastante antiga, mas que quando você traz para dentro do cenário que você tem necessidade, sempre tem algo de novo para ser aplicado. Maravilha. Essa eu acho que é um espírito, né, Danilo? É um espírito inquieto, um espírito curioso, uma coisa. E talvez algumas pessoas, essa chama foi apagada pelo tempo, ou por alguém até, né? Uma Sim. pessoa, um professor, ou uma estrutura que estava em volta dele um pouco mais opressora, assim, de não poder se manifestar e Um não sistema poder. mais bancário, que você senta lá e você só escuta, você não pratica realmente o É, negócio. É sentar no banco e escutar a aula. e aí eu acho que faz parte da provocação nossa, né? Fazer com que o gestor desperte para isso, porque um gestor comercial que só escuta, é obediente, só faz o que pede, eu acho que ele não vai conseguir reagir muito a esse mundo que nos cerca, que é um mundo que eu não tenho uma previsibilidade tão alta quanto eu tinha há talvez algumas dezenas de anos atrás, Uhum. e essa reação ao ambiente, às situações que se confortam, eu tenho que ter alguns princípios que me guiam e não regras rígidas que me dizem o que fazer. É verdade. Então, Um conceito novo que eu aprendi umas 2 ou 3 semanas atrás é que é o mundo VUCA, né? Que é volátil, instável, você não consegue mais. Você faz uma previsão, mas para você saber o que é o plano que você tem à frente, mas tem situações que vão modificar aquilo ali sem que você consiga controlar, né? Então surge cenários internacionais ou nacionais que a gente não controla. O que a gente controla é o que está dentro do nosso negócio. Então você tem que ter uma estrutura bem construída e um processo bem construído para isso. Porque dentro dessas instabilidades, se seu plano está bem feito, você desenvolve ele. eu gosto desse conceito que demonstra isso, né? Sempre a gente acha que a nossa época é a época de mais mudanças, né? E aí a gente olha a história
tem uma mudança para caramba, né? Então, imagina o que que era a mudança lá na Idade Média, né? A imprevisibilidade das coisas, né? Os ataques, a violência. Então, eu acho que o mundo sempre foi um pouco imprevisível, sempre existiu várias mudanças, só que talvez o que a gente tentou fazer, né, é controlar coisas que a gente não controlava. Em alguma época a gente tentou fazer muito isso, e dentro da gestão isso veio a ser bastante ensaiado, né? Como se fosse alguma coisa dentro de um planejamento estratégico que tu visualizava 5, 10 anos e tu queria ter uma previsibilidade. E aí, quando envolveu a área comercial, que é uma área de ação, é uma área que está trabalhando no improviso, muitas vezes mesmo, e tentou encaixotar dentro de uma estrutura que não reagia ao mundo que ele estava vendo. Eu não estou vendo esse mundo que tu está planejando aqui, né? Esse mundo que tu está dentro desse escritório pensando, eu não consigo ver. E tu não me deixa falar, né? Porque é só tu que fala, tu não me coloca dentro do planejamento, eu não tenho voz, então é só quem planeja muites vezes era quem não estava no campo. E aí, Contato não roda. como é que o comercial, né, iria adotar um plano desse, né? Então, eu acho que hoje, dentro de uma linguagem talvez mais atualizada, não quer dizer que seja, né, melhor ou pior de outras, mas aqui, apenas a gente traz, eu tento entender a área comercial e fazer um plano que ele treine para pelo menos uma das partes do planejamento ser possível acontecer, né? Que ele esteja mentalmente forte, porque ele planejou mentalmente uma ação, ele conseguiu, ao escrever, ao desenhar, visualizar um resultado, visualizar uma entrega, ele conseguiu passar por todas as fases mentalmente, é como imagino eu um arquiteto fazendo, ele não começa a riscar à toa, né? Ele primeiro teve uma construção mental e depois ele começou a botar no papel. E aí essa é a segunda construção e depois tem a terceira construção que é levantar os muros, levantar as coisas. Então tem várias fases dessa construção. E quando o vendedor nosso, o gestor nosso vai a campo sem nenhuma dessas fases feita, eu acho que aí a gente põe para perder. Aí a gente põe para perder. Aí o improviso não vai funcionar porque o improviso sem pelo menos as duas fases anteriores, né, que é o treino mental, para tu imaginar as coisas, o treino para tu tangibilizar num papel, pelo menos, escrever alguma coisa, que foi uma página. E aí sim, tu vai para frente para realizar isso na prática e na ação. E aí as coisas que tu não controla vão acontecer, mas tu está treinado e confiante o suficiente para reagir a elas e não desistir e voltar na próxima reunião de vendas e dizer assim: ah, os meus clientes não aceitaram esse nosso projeto aí. Acho que é muito comum, não tem muito atrativo. O outro concorrente está dando 2 squeeze, nós estamos dando 1 squeeze. Então não tem como ganhar. Se o cara está dando 2, a gente tem que dar 3 agora. Então fica uma guerra de quantidades, assim, e não de estratégia. O vendedor não se coloca no jogo, fica só o brinde pelo brinde, não tem sentido quase aquilo que a gente está fazendo. E essa colocação que você fez aí, são dois cenários que eu achei interessante comentar. Ah, certa vez eu estava vendo uma entrevista de um neurocientista, ele comentando sobre o papel do sonho para a gente, né? Então, o que a gente acha que está sonhando, aí o sonho parece não ter lógica, e ele explica que dentro da neurociência, eles entendem o sonho como um processo de preparação para a vida real. Então, de repente, se você está numa situação, o seu subconsciente passa a trabalhar porque você já treinou aquilo ali em algum momento. Então, dentro do processo comercial, essa fase de treinamento e de planejamento ela é essencial para que no momento que aconteça, você já consiga estabelecer como que você vai fazer. Então, a gente está o tempo todo procurando escutar exatamente a equipe para a gente entender, nossa, ó, ontem mesmo a gente estava discutindo com a equipe de marketing da Masterpack, e aí uma das colocações feitas pelas duas promotoras técnicas, que os nossos clientes não sabem utilizar bem o Instagram, porque as publicações que eles fazem geralmente não tem muito conteúdo, acaba sendo muita repetição de um e outro. Então, a gente está definindo uma estratégia para poder dar suporte para, ao invés da gente só entregar o produto que a gente distribui, a gente está entregando um serviço a mais que ninguém está fazendo. Então, acho que é aí que você, se você tem um plano, na hora que você vai para a execução, você sabe aonde você vai dominar. Então, se o cliente traz uma objeção, uma rejeição,
você já treinou aquilo ali, então você sabe como contornar. Então essa questão do improviso está aí. Aquilo ali que já está fixado no seu subconsciente, porque você sonhou, você planejou aquilo. Maravilha. Eu queria até fazer uma pergunta agora, Danilo, que acho que vai a ver com esse planejamento, né? E a tua maneira de pensar e sonhar e tal. Envolve a tua carreira, as tuas decisões, né? Então, contar pelo menos uma parte que tu acha interessante dessa carreira, e eu acho as partes interessantes aquelas que tu tomou algumas decisões, ou alguns eventos te levaram a isso, e tu acha que tomou uma decisão errada. Poderia ser um fracasso, alguma coisa, mas tu aprendeu muito com isso, conseguiu recuperar e superou, e depois está numa posição bem melhor do que tu estava, né? Então, como que a gente pode aprender com a tua explicação, agora que tu vai nos dar, a entender o fracasso como uma matéria-prima para a gente avançar, né? Então, eu queria que tu desse, se tu tiver uma história para contar aí da tua carreira. Bora. Olha, eu tenho 13 anos aí de experiência, a gente com certeza tem bastante fracasso acumulado para tirar de aprendizado aí. Uma das coisas que eu percebo dentro da área de distribuição veterinária é que a gente, um ponto de aprendizado que a gente precisa ter, a gente não pode se prender exclusivamente a marcas que a gente trabalha. Então, eu tive uma experiência de trabalhar durante 2 anos com uma indústria e a gente ainda não era distribuidor. Então, a gente estava na expectativa de um processo de fusão que a indústria iria fazer, para aí a gente conseguir abarcar a marca que já existia, que eles estavam comprando. E no momento em que aconteceu essa fusão, então assim, a gente já estava estruturado, a gente já tinha toda uma equipe comercial com 2 anos de bagagem já com a linha de produtos. Só que aí houve uma mudança na direção da indústria. No processo de fusão, mudou diretor, mudou gerente, e aí a decisão da indústria falou, não, beleza, obrigado pelos 2 anos que vocês trabalharam conosco, tchau. Então, assim, isso gerou um dano de fluxo de caixa, porque a gente tinha estoque elevado, a gente apostou muito na entrada dessa pasta, né? E, para mim, esse momento foi exatamente um momento de transformação, onde eu passei a entender que eu preciso olhar primeiro para a minha marca. A minha marca pessoal, a minha marca da minha distribuidora. Então, se a minha marca ela está muito bem consolidada, outras empresas virão nos procurar, outras empresas vão nos identificar como um bom parceiro comercial. Então, esse momento serviu muito para isso, né? Para entender que a gente precisa fortalecer primeiro a nossa marca, para que a gente tenha uma identidade. Que aí, essa troca, esse jogo de trocas que acontece entre de laboratório, sair e entrar de uma distribuidora, é do jogo, é normal. Então a gente não pode ficar apegado a isso, a gente tem que estar fortalecido na nossa marca. E isso me trouxe uma experiência, por exemplo, da abertura da filial em Minas Gerais, que a gente abriu basicamente com 2 empresas só. Então, assim, um faturamento muito baixo. Mas, a partir do momento que a gente foi desenvolvendo o trabalho e foi criando o corpo e identidade, de repente a gente teve uma introdução de 8 marcas ao longo de um ano. Exatamente porque houve essa identificação da marca da Masterpack como uma marca forte, como o tipo de serviço que a gente oferece para o cliente. Então, essa experiência, tem mais ou menos 5 anos que aconteceu, foi um fracasso muito importante, mas que me marcou para que a gente entenda o caminho que a gente tem que levar. Maravilha. Gosto muito dessa tua abordagem, e onde se a pessoa, né, que seja o gestor, seja o vendedor, se coloca no jogo como uma marca. Acho isso muito importante, né, porque a gente assina a obra. Eu gosto de dizer Sim. essa frase, né, como artista da gestão, como artista do desempenho da venda, a gente deve assinar. Se for uma venda fraca, a gente assina também. A gente não vai fazer, talvez, só obras boas de galeria, mas tem obras que são ruins, mas a gente assina, porque a gente tem compromisso em assinar, e ao assinar e tu mesmo classificar como uma obra não qualificada para a galeria, tu sabe o que tem que melhorar. Mas quando tu tem uma coisa ruim, tu não assina, tu te afasta do aprendizado. Então, essa obra, né, que seria o nosso, entre aspas, fracasso, uma obra não qualificada, não suficiente, vamos dizer assim, ela tem o que nos ensinar. Só que a gente tem que dizer que ela é nossa.
Eu não consigo aprender se esse conhecimento que está à minha frente eu não pego para mim e digo que é meu. Não, é meu. Estou assistindo uma aula passivamente, e eu estou mais para tentar descobrir o que essa pessoa está falando, o que ela está pensando, que experiência ela tem, né? Eu estou só duvidando, eu não estou aberto para tentar primeiro entender, né? Deixa a informação, ela não vai me sequestrar, eu não vou deixar de ser eu, mas se eu não permitir ficar duvidando sempre, eu viro refratário, né? E aí eu vou ser eu mesmo no final de 1 hora, 2 horas de palestra. Isso. Então, acho que essa marca pessoal é importante, e a segunda que tu falou, que é tão importante quanto, é a marca da distribuidora. E como a gente tem muito distribuidor no curso, acho que tem uma nação de uma nova onda de distribuidores com outra cabeça entrando. Não sei se é uma segunda geração, se é outra geração, ou se é novos distribuidores já iniciando com uma cabeça nova, mas está bem nítido, assim, marcado, né? O que acontece também em vendas, em representantes, às vezes, muito antigos, mas não por ser tempo, não por ser idoso, não por ser nada que a pessoa não possa performar, mas tem jovens com cabeça antiga em representação. Exato. E acham que não é tarefa dele fazer uma promoção, fazer um ajuste de visual merchandising, fazer uma frequência X ou Y. Ele é do mercado, ele não precisa ter regra, eu sou uma empresa, não preciso, tu não pode fazer isso, a lei não sei o quê. Então, quando o cara se apega em algumas coisas como ícones da performance dele, e essa coisa o limita, eu sempre duvido, né? Eu sempre duvido. Tu mesmo falou uma expressão que a gente usa no curso aqui, né? Eu tô mostrando um jeito de fazer, então você pega esse jeito e ajusta com o seu. É sempre assim que eu combino com todos os alunos, né? Porque você não está onde você está por sorte ou por acaso, né? Você está porque é competente onde está. Então, o que eu estou ensinando, tu só tem que ver as brechas que tu tem ou alguma substituição de peça. Essa peça aqui está meio velha, eu vou trocar. E coloca outra. E aí tu testa e tu vê se essa outra vai dar resultado. Então, assim, a gente consegue ter a presença de uma performance melhor, porque a gente se permite fazer esses testes e não ser refratário. E aí, quando entra essa onda de distribuidores, né, que eu estou falando que valoriza as pessoas, valoriza os vendedores que estão ali, tem um nome cada um, e tem a distribuidora como marca forte, é o que as indústrias hoje estão olhando, né? Quando uma indústria faz uma sondagem no mercado, ela talvez inicialmente, pegar uns caminhos bem óbvios, né? Talvez inicialmente coloque lá distribuidor estado tal, e veja o que aparece numa mecanismo de busca ou em alguma rede social, começa a buscar isso daí. Depois olha, bom, você está atualizado, né, com quem ele trabalha, aí daqui a pouco começa a ter umas referências de outras marcas, né, uns terceiros que estão junto, e aí o cara começa assim, bom, se esses caras estão trabalhando junto com esse cara aqui deve representar também tem uma potência, uma força. Aí, às vezes, o cara vai para o mercado, manda um lá, né? O cara vai visitar alguns. Eu falo isso porque a gente já fez isso algumas vezes, né, para clientes. O cara vai no mercado falar com alguns clientes importantes, que a gente sabe quem são. Aí o cara vai perguntar, cara, quem é a distribuidora que te atende aí nessa área aqui de medicamentos, nessa área de ração? Aí o cara fala, é a distribuidora tal, e o vendedor é o tal. Pô, legal, e tu faz isso, daqui a pouco tu começa a repetir a mesma expressão e a mesma satisfação de aquela loja ser atendida por aquela equipe comercial. Aí tu começa a confirmar, esse cara realmente tem domínio de toda a região. Aí quando tu conversa com ele, tu já está lá mais para confirmar mesmo a tua opinião formada que ele é bom. Exato. E aí tu vai lá para ter a certeza, né, que existe mesmo a gestão, que existe mesmo o controle, que existe mesmo uma associação de marcas que vai dar certo. Eu acho que a indústria, quando pensa assim, eu acho que tem muito mais chance também de dar certo no mercado e não pensar do tipo, eu sou o dono da marca, eu sou o poderoso aqui e eu preciso de um distribuidor qualquer para botar minha marca, porque se o cara levar na frente da loja, o cara compra. Eu acho que essa época também já passou para muitos, mas alguns ainda pensam assim, que distribuidor é uma mão de obra de comercial e que assume o risco lá na ponta e é problema teu se vender ou não vender. Aí como é que vai crescer, né? Se não tem essa soma das três marcas, a marca do vendedor, da gestão, a marca do distribuidor e a marca da indústria, do fornecedor. Exato. Se você desacopla isso, você não consegue fazer
ter esse fluxo de venda, né? A partir do momento que você não consegue ter esse alinhamento, né? A gente, nesses últimos 2 anos que a gente tem passado por esse processo de transformação, tanto da nossa equipe comercial, da gestão comercial, até as marcas que a gente decide trabalhar passam por isso, né? Então, assim, às vezes algumas marcas que nos procuram, a gente já decide não trabalhar porque não está dentro do conceito nosso, a gente sabe que não vai funcionar, vai chegar num dado momento que vai ter uma ruptura, né? Então, isso, quando você consegue construir bem a sua marca, o conceito de trabalho é muito mais fácil de você desenvolver. Mas a indústria veterinária hoje, ela passa por esse momento também, dessa compreensão, né? Então, de entender que qual é o papel do distribuidor, qual que é a função dele dentro do mercado e como a gente alinhar isso é importante. Isso mesmo. E dentro desse papel do distribuidor, né, que estamos rabiscando aqui, ele existe evidente, né, que vai existir um motor disso, que vamos dizer que seja a cabeça do dono, como ele pensa, né? Se ele pensa muito eu acho que num mundo assim, talvez de muita luta, muita guerra, muita escassez, não tem espaço para todos, e ele entende às vezes como um agregado de custo, né? Eu tenho que botar aqui um markup tal, porque se eu não botar esse markup eu não consigo pagar minhas contas. Então, me parece que essa visão do dono, às vezes, ela dá o tom, né? Ela bate o tambor e a turma reage nessa mesma onda. E talvez tenha um outro dono que entende que ele não foi sequestrado, ele escolheu as marcas que ele está trabalhando, ele entendeu o valor daquelas marcas, ele entendeu como a expertise dele de distribuição, de comercial, de convencimento, de distribuição, que às vezes não é para todos, é para alguns, é para algum espaço da loja especial, é para algum momento especial. Ele entende toda essa equação que para a indústria é um manto preto, que não se abriu ainda, porque aquela região, aquela ruazinha, aquele bairro, aquilo ali, a indústria não chegou lá. A indústria pode ter chegado nos 2 e-commerce mais os 3 grandes, né? Mas aquela onde o volume se faz no 1 a 1, e no final tu soma isso aí é 10 vezes, daqui a pouco mais do que aquelas 2, 3 lojas que tu acha que é a referência na cidade. Isso aí a indústria não conhece, esse cheiro de rua ela nunca viu, né? Esse sol ela nunca pegou na rua, essa chuva ela nunca teve. Então, quando a indústria entende essa especialidade e coloca a sua gestão para trabalhar em parceria com a gestão da distribuidora, é onde eu vejo os negócios estourarem, dominarem. Às vezes, uma marca não é presente no Brasil, mas naquela região o cara domina. Por quê? Porque teve um entrosamento tão grande com a distribuição que a distribuição fez ela ser a mega marca naquela região. Exato. Então, se fosse somente a marca importante, a gente teria a mesma participação em todo o Brasil, igual. Era somente a marca se apresentar, era primeiro colocado. Está tudo no primeiro colocado. Mas não, às vezes a gente encontra uma marca bem guerrilheira, assim, e com uma posição, uma venda animal dentro de uma região. E quem é que está fazendo isso? É o distribuidor, porque nas outras regiões não é. Então, acho que isso é fantástico, né? Quando a gente entende essas equações e essas parcerias. Aí vem a minha pergunta, né? O que é o gestor comercial hoje? E qual é o papel, qual é a missão que tu acha que ele tem nesse jogo todo? Eu acho que um ponto de partida para a gestão comercial, ele é uma pessoa que tem que ser o facilitador de caminhos para a equipe de vendas. Eu acho que o fato de você estar no escritório, você tem que ajudar a equipe a resolver problemas que eles têm no campo. Eu acho que é a primeira etapa disso. E para que você consiga saber como resolver, você tem que escutar. Você tem que escutar, você tem que ir para o campo, você tem que rodar. Naturalmente, o papel da gestão, ele não é fazer o papel do vendedor. Então, você não pode ficar o tempo inteiro também lá do lado do vendedor, porque senão você passa a fazer o serviço dele. E aí até uma situação que você colocou aí um dos cursos é que o gestor não é o herói, né? Ele tem que ajudar a construir os heróis. Então, a gente tem que captar
a visão de vários membros da equipe para a gente poder ir conseguindo, definindo estratégia. Você tem uma estratégia global, um plano global, mas que você vai dividir em blocos para que cada vendedor consiga desenvolver. Então, hoje, o gestor comercial ele não pode ser mais como era antigamente, aquela pessoa que entregava a meta e depois ficava ligando para saber se saiu ou não saiu o pedido. Isso não funciona. O papel nosso dentro de uma gestão comercial qualificada e de alta performance é você desenvolver o vendedor para que ele tenha as capacidades e habilidades para que ele consiga desenvolver o trabalho dele de forma adequada. Então, eu vejo, num resumo, o gestor ele precisa ser um facilitador. Então, aí vai agregar uma série de funções, de coaching, de mentoria, para poder desenvolver aquela pessoa e elas, sim, ser o herói dentro daquela região. Então, enquanto você falava, eu lembrava de um ponto. Hoje, quando a gente vai para dentro do mercado, todo mundo quer tomar espaço de prateleira do concorrente. Essa é a luta. E, no fim das contas, a gente tem um mercado que é um universo, às vezes, muito maior do que aquilo que a gente está olhando para a prateleira do cliente. Então, aí, essa visão do gestor de ir a campo, escutar a equipe e aí sim construir um plano de sucesso é que é necessário. Porque aí você está olhando cada uma das situações e você determina, olha, para esse ponto de venda aqui, eu acho que a gente pode desenvolver um produto X, porque lá é uma região assim, 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 assado. Então, isso a gente só consegue quando a gente está envolvido realmente no processo, você faz essa imersão de campo para conseguir desenvolver. A gente já teve muitas discussões com laboratórios que a gente trabalha, por exemplo, equipe de marketing. Cria campanha que é muito complexa, o cliente não consegue desenvolver e a campanha nunca tem sucesso. E a gente sempre bateu muito nisso. Olha, pede para a equipe de marketing vir rodar com o meu vendedor para ver o que está sendo feito, o que o cliente está te falando, escutar ele para determinar qual que é a melhor ação de marketing para ser desenvolvida. De repente você cria um prêmio que não é interessante para o cliente. Nossa, vamos dar um telefone ultra mais desenvolvido. E às vezes o cara quer uma viagem. O cara quer poder viajar com a família dele no final do ano. Então, para mim, então, o resumo é isso. Acho que o gestor comercial ele tem que ser um criador de heróis. Então, ele tem que ajudar a equipe dele a brilhar. Então, aí todo mundo no final vai assinar. Ele assina a obra de toda a sua equipe comercial e cada um da sua equipe vai assinar essa obra, essas pequenas obras que formam esse resultado maior. Maravilha, muito, muito legal. Eu acho que essa definição, né, Danilo, de um gestor hoje, às vezes a gente olha tanto gestores da indústria quanto gestores dos distribuidores, tudo, o gestão comercial, vamos lá, né, é um assunto que dá para dizer que é muito antigo, como talvez necessidade, já faz algumas dezenas de anos que já se configurou essa história. A origem dela hoje ela está totalmente desacoplada do momento, né? Então a gente tinha indústrias que tinham funcionários que trabalhavam às vezes 20 horas por dia, quase um regime escravo, e precisavam de supervisores, de coordenadores e de gerentes, porque as pessoas eram preguiçosas, não conseguiam aguentar 20 horas de trabalho seguida. Então, era essa a pensamento. Então, eu tinha que ter um supervisor para ver o tempo que o cara demorava para ir no banheiro, eu tinha que ter um supervisor para controlar se o cara veio, apareceu. Então, era tudo assim, existia um plano, parece, e o cara tinha certeza que os próprios funcionários iam sabotar o plano. Então, eles botavam vigias para controlar esse plano que era previsível para ele. Eu vou botar 10 aqui, vai sair 10 lá na ponta, e nada vai fazer com que isso mude. Porque o mundo é tão necessitado das coisas que vai comprar 10. E foi o início da Revolução Industrial, foi o início dos cargos de gestão,
e isso foi sendo estudado a pontos de loucura, né? Vamos diminuir a luz, né? Que tem muita gente que não conhece essa história. Vamos diminuir a luz da fábrica, vamos ver se os caras melhoram o trabalho. Vamos aumentar a luz da fábrica, vamos ver se os caras... Era teste do laboratório, no ambiente de trabalho, para ver que nível de desempenho dava. Então, as pessoas que estavam ali eram ratinhos brancos no laboratório sendo experimentados. E tinha o pressuposto que, se não tivesse uma forte supervisão, ninguém trabalhava. Trabalho, então, era quase uma coisa necessária, um castigo. E aí vem uma época atual que eu estou fazendo parte, mas eu não eu ajudo, talvez, a construir isso, mas quem está construindo são os jovens de hoje, e esses jovens de hoje estão vindo com algumas ideias que, para muitos, parece historinha, parece bobagem, essa coisa de propósito de vida, de conectar os valores com outras coisas, de entender que a vida não é só o trabalho, mas se eu for trabalhar, eu tenho que amar o que eu estou fazendo. Parece um papo mais fragilizado, assim, nossa época era duro, o cara levantava pedra, ele carregava pedra e não reclamava, né? Trabalhava 20 anos na mesma empresa, sob chicote e não reclamava. E aí, chega agora, o cara dá uma reprimenda, às vezes, fora do eixo, fora do prumo, persegue o cara mais uns dias, o cara pega e abandona. Porque assim, cara, tu tá duvidando que eu tô fazendo meu trabalho, tu me liga toda hora para saber se eu tô, onde é que eu tô, onde é que eu tô, tu me colocou um GPS para me seguir. Então, eu tô meio que, acho que não é o ambiente que eu gostaria, o cara sai. Exato. E aí, às vezes, o rótulo é, não existem mais vendedores, não existem mais gestores como no passado. Mas talvez o causador disso tudo não sejam as pessoas, sejam a mesma gestão que tu está fazendo, e ela não está mais adequada ao tempo, ela não tem mais leitura, não tem mais escuta, como tu falou, com as pessoas que estão aqui. Então, eu acho que os gestores têm um desafio grande de tentar agora se ajustar, né? Se ajustar, se entender, baixar um pouco a guarda no tipo das fragilidades. Me parece que hoje o gestor comercial parece que tem que saber tudo, não pode ter dúvida, ele tem que ter a certeza, ele tem que ter o caminho, ele tem que ter as respostas. E essa busca por ser o oráculo do jogo, o que vai, tá tudo dependendo dele, forma também uma casca no cara que a gente não consegue ver realmente quem é o gestor. Eu preciso trabalhar com uma pessoa igual a eu, porque eu vou enfrentar dificuldades lá. E eu preciso ter um gestor que vai enfrentar também dificuldades junto comigo. E aí a gente vai construir a solução junta. Mas no momento que eu tenho uma dificuldade e eu sei que eu devo só perguntar para o meu gestor, porque eu tenho esse vínculo treinado como um hábito, eu vou lá e gero uma dependência. E aí o gestor fica acumulado de coisa. Aí o gestor tem 30 caras para responder e não consegue dar conta dos 30. E aí, novamente, o problema da gestão gerado pela gestão. A gestão está gerando essa dependência. De ver, de capacitar, como tu falou, de desenvolver, de estimular, de entender cada um onde está, no seu quadro emocional, no seu momento de performance, e eu trabalhar isso, não, eu mais faço é rotular, né? Esses caras são os meus estrelas, esses aqui são o rabo do dragão aqui, só mexe se o dragão quiser. Então, só vai, é o arrasto do dragão. E o resto é mais ou menos, é uma escadinha, bate meta, não bate, bate meta, não bate, é gráfico serrote lá. Então, esses rótulos são muito contagiosos, né? E eles geram comportamentos através desses rótulos depois, né? E, novamente, esse comportamento não ajuda a todos, a gestão, causando problema de gestão. Então, eu acho que tem um desafio. E aí, a pergunta é, o que tu pode dizer, assim, que seriam os desafios que essa nova gestão vai ter que enfrentar a partir de agora para performar, para a gente se reinventar como gestão? Eu acho que o ponto de partida para um gestor conseguir performar, quando você falava aí, eu estava pensando nisso, é um alinhamento de objetivos. Eu acho que a gente precisa ter muito claro quais são os objetivos de vida do vendedor. Então, é lógico, o objetivo dele é comprar um carro, é trocar de carro, é comprar uma casa, é casar. Qual que é o objetivo dele? E de que forma o trabalho dele vai ajudá-lo nesse objetivo. Então, acho que o ponto de partida para a gente conseguir desenvolver talentos é você realmente conhecer a pessoa. Eu acho que
sem dúvida nenhuma, esse é o maior desafio que a gente tem na gestão comercial. Porque construir meta, trabalhar número, isso daí você faz sem depender de outras pessoas, por mais equivocado que isso seja. Só que aquele número só vai acontecer se o objetivo da empresa for o objetivo também do vendedor. Não adianta a gente chegar e estabelecer números que podem até ser plausíveis de serem alcançados, mas se a pessoa não está realmente alinhada com aquilo ali. Então, o maior desafio para mim é esse, a gente conseguir entender. Se o cara falar assim, eu quero pagar minhas contas em dia, não é possível que seja só isso que o cara quer fazer da vida dele. Né? Então, aí qualquer trabalho vai servir para ele. Ele não tem objetivo, os objetivos que você estabelecer dentro da empresa não são grandes suficientes para ele. Porque o objetivo dele é pagar as contas dele, só isso. Ele não tem muita coisa para viver. Só que boa parte do tempo, no momento que a gente vai fazer a contratação de profissionais e de capacitar, a gente não escuta eles. A gente não consegue fazer esse alinhamento de expectativas e de cenário. Então, eu já fiz várias entrevistas onde a pessoa pega e fala assim, eu tenho expectativa de ganhar R$ 5.000 por mês. Beleza. Então, vamos começar a trabalhar isso para a gente chegar nesses 5.000. A hora que a gente chegar no 5, a gente vai falar em 10. Então, você tem que ter esse ponto de partida. A gente não pode simplesmente contratar porque a pessoa fala bem, a pessoa tem bom relacionamento. Isso faz parte também. Mas enquanto a gente não entender que eu preciso alinhar objetivos para poder desenvolver esses talentos, a gestão comercial vai ficar como você estava descrevendo. Aquele negócio que você sempre acha que a pessoa não está fazendo o trabalho, você sempre está cobrando por um resultado, mas sem entender o que está efetivamente acontecendo com aquela pessoa, né? Porque são pessoas, uma empresa é feita de pessoas, e se a gente não trata elas como pessoas e sim como robôs, você nunca vai conseguir alcançar uma alta performance. E aí, se a gente consegue alinhar o objetivo, aí no segundo momento, você estabelecer em que momento do desenvolvimento de habilidades ela se encontra, para você auxiliar esse desenvolvimento de talentos. Então, um resumo para mim é isso. Primeiro, a gente tem que entender quem é o nosso colaborador, quem é o nosso vendedor, quais são os objetivos de vida dele, e aí a gente desenvolver ele, os talentos que ele tem, que já são iminentes, e adicionar aquilo que ele precisa para alcançar o resultado. Já que ele colocou um objetivo aqui, vamos chegar acima disso, para que ele se sinta mais satisfeito ainda. Maravilha. E então, Danilo, agora vou para mim a pergunta mais importante da nossa entrevista, né? E ela encerra aqui com chave de ouro. A gente falou do Boot Experience, falou da tua experiência de educação, falou da tua experiência de aprendizado e gestor. Mas agora, para mim, a pergunta mais importante é na prática mesmo, como é que tu conseguiu, através da gestão que tu está fazendo na empresa, chegar nessa grandeza, chegar nessa prosperidade, né? Que tu conseguisse, através do exemplo teu mesmo, dizer como é que tu hoje faz a gestão na prática, né? Ensinar a todo mundo, nossa audiência aqui, a se destravar um pouquinho, a fazer coisas novas, experimentar coisas novas, porque eu vi o que deu certo para ti. Então, como é que tu faz a gestão comercial da empresa e que armas tu usa, que ferramentas tu usa, que práticas tu exerce, tipos de reunião, vamos dizer assim, que tu exerce, idas a campo ou não, como é que tu faz o controle, né, dos pontos críticos da coisa, como é que tu conversa com cada um, essas dúvidas aí que eu acho que mais populam a cabeça de um gestor, né? Não, sem dúvida. Uma das coisas que eu modifiquei, que isso era um problema que sempre acontecia em reunião, é quando você chega para falar só de número. Então, você falar só número, tabela e gráfico, aquilo ali não gera produtividade nenhuma. Você entrega um relatório para o vendedor, ele vai saber se ele bateu ou não bateu a meta, e um relatório de clientes, ele vai saber quem são os maiores clientes dele. Isso não resolve. Então, uma das mudanças que a gente fez é exatamente estruturar melhor as reuniões.
né? Então, algo que eu aprendi com você é que quando você faz uma reunião, a pessoa tem que sair com alguma coisa nova dali, ela tem que sair transformada daquela reunião. Então, aí a gente passou a dividir, a gente faz 2 reuniões maiores com a equipe, então, numa quinzena e depois na virada do mês, né? Ou no último, geralmente, no primeiro dia útil do mês. Então, nesses momentos, a gente vai avaliar o que está acontecendo ou o que aconteceu e o que a gente vai planejar. Então, não é olhar número só, né? Então, a gente faz esse primeiro, para recapitular o que foi feito de campanha, como que foi positivado, qual que foi o resultado, certo. Então, aí a gente vai fazer a análise dos clientes. Que cliente que evoluiu, por que não evoluiu a negociação, em que ponto que está, o cara jogou para o mês seguinte, você tem um compromisso dele para fazer essa negociação. Então, aí a gente faz esse primeiro momento, que é mais geral, para fazer a avaliação de resultado de campanhas e entender o funil de vendas, né, e como é que está em cada etapa com os clientes. E depois a gente passa para as reuniões individuais. E essas reuniões individuais, a gente está desenvolvendo ela para entender o que o vendedor precisa. O que ele entende que para ele é falho. Então, no último mês, a gente sentou com cada vendedor, precisava definir o perfil de cliente ideal dele, né? Qual que é o perfil de cliente que ele precisa atender dentro da área dele. O outro tinha problema de rota. Então, assim, não adianta eu querer definir uma estratégia para todo mundo fazer, sendo que cada um tem a sua particularidade. E aí, nessas reuniões, a gente trabalha geralmente em torno de 15 minutos para entender primeiro a necessidade do vendedor e a gente adequar. E aí, ao longo do mês, eu estou fazendo bate-papos com os vendedores pelo menos uma vez por semana para entender como que está sendo o desenvolvimento dessa habilidade. Alguns que são vendedores júnior, né, que estão no começo da carreira, eu estou fazendo treinamentos diários com eles sobre o processo de vendas. Então, que tipo de perguntas eu vou fazer para fazer uma prospecção, como que eu vou identificar se o cliente está num processo de maturidade para aquela negociação. Então, a gente vai alinhando também a necessidade de conversas em cima daquilo que o vendedor identificou como falho dele, essa frequência maior ou menor, de acordo com o que a gente precisa. Então, a gente não pode ficar só em cima de querer ligar para o vendedor para saber se teve venda ou se não teve venda. Só isso não resolve. Então, a gente modificou a estrutura das reuniões, né? Melhorou também esse processo de acompanhamento dentro das semanas, para que a gente consiga atuar de forma mais rápida também, que eu acho que um dos problemas é a gente chegar no final do mês e pegar um relatório, né, um dashboard no BI lá para ver resultados, você está olhando só para o retrovisor, você não está entendendo o que está acontecendo ao longo do mês. Então, esse processo de acompanhamento a gente modificou exatamente para entender personalização desse acompanhamento com o vendedor e esse desenvolvimento junto com ele, né, para a gente desenvolver cada região, cada necessidade que o vendedor tem. Então, acho que isso é importante, que o curso está sendo importante nessa transformação. A gente modifica a forma de gerir para que a gente possa aprimorar. Maravilha. Então, ótimo, Danilo. Agradeço aí o teu tempo, né, a disposição de tu de trocar umas ideias com a nossa audiência aqui. Vou pegar esse nosso material, né, vou botar no YouTube, vou divulgar depois os nossos grupos ali. Acho que o pessoal vai gostar de te conhecer e espero que também gere alguns contatos contigo aí, que esse teu tempo de investimento seja valorizado para chegar em boas mãos aí, que talvez gere alguns bons contatos e negócios também, algumas trocas. Não, bacana. Obrigado, Gustavo. E que todo mundo possa aproveitar e esteja aberto, a cabeça aberta para aprender. Tá bom. Valeu, então. Bom trabalho aí. Até mais. Um abração, Gustavo. Até mais.